Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje estou aqui da minha sacada, acabei de atender alguns clientes. E esse último atendimento dessa sessão com esse meu cliente, na verdade uma cliente, né, uma mulher, me fez refletir algumas coisas sobre esse lado do empreendedorismo, né, mas o lado cultural que a gente tem para algumas coisas. Ela colocando para mim, né, fazendo alguns apontamentos aí dessa nossa vida de empresário, o que ela está passando. A loja tem apenas 3 meses, as dificuldades que é empreender numa cidade nova, diferente da cidade dela, que tem uma cultura diferente dessa cidade, com pessoas diferentes, aí está tendo que contratar colaboradores, ou seja, aquele lado inicial de um negócio que realmente está começando aí, o próprio nome já diz, as dificuldades, o quanto ela vislumbra algo do futuro e como eu estou apoiando ela, né, desde esse início para a gente poder estruturar o negócio e ela continuar nessa caminhada aí aqui na cidade de Taubaté. Acabei dando exemplos para ela durante a mentoria. Eu sempre uso de forma didática, vamos dizer assim, alguns exemplos, algumas coisas que eu passei na minha experiência, seja com cliente, eu mesmo na minha carreira como empresário ou na minha ex-carreira, né, como consultor, vamos dizer assim, na minha passagem pela Alemanha, fiquei lá 10 anos e meio, e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês de alguns dos exemplos que eu dei para ela, que eu acabei lembrando novamente aqui e escrevi, que eu acho que podem ser não só de apoio para você pensar o que desses 10 pontos você passa, mas também para que sirva de lição para nós aqui brasileiros, né? Nós temos muito, eu acredito, comente aí no vídeo o que você acha. Acredito que a gente tem muito o que aprender com certas culturas que são mais antigas do que a nossa. Acredito que a gente tem muito que evoluir enquanto país. Acredito que a gente tem muitas coisas boas, né? Não estou aqui para falar do lado negativo do Brasil ou do positivo, ou de comparar o Brasil com a Alemanha, que é onde eu morei e tal, mas queria deixar uma reflexão aqui com 10 coisas, né, que é o título desse vídeo, 10 coisas que eu aprendi. Poderia citar mais, né, foram várias, obviamente, várias outras coisas que eu aprendi no período que eu morei na Alemanha, mas essas 10 coisas foram as várias que, pelo menos 8 delas aqui eu dei de exemplo para essa minha cliente hoje, que eu acredito que valeria comunizar com você. Por isso, o motivo desse vídeo nesse local, né, com uma noite tão bonita como essa que você está vendo aí, e aproveitar esse dia para comunizar esses 10 pontos aqui com você para a gente finalizar essa reflexão que sirva aí para você. O primeiro ponto que eu queria falar aqui, que eu dei de exemplo para ela, foi na Alemanha, principalmente, fazer bem feito é obrigação e não uma vantagem competitiva. Para o alemão, não existe fazer mal feito, né? Já está embutido que quando eu vou prestar um serviço ou entregar um produto, tem que ser o melhor possível. Não é uma condição de vantagem em relação ao concorrente, ou não pode ser algo que eu vá achar que, lógico que, né, se compara, quando você vai comprar um produto é melhor que o outro, mesmo dentro da faixa de preço. Obviamente isso é normal em qualquer país do mundo, mas no mindset das pessoas, fazer bem feito é uma obrigação. Se eu pedir para vir aqui em casa consertar o ar-condicionado e eu contratei um prestador de serviço, primeiro, a sensação de ser passado para trás ela não existe, né? Segundo, de cobrar algo que está muito fora do mercado e ser enganado, né? A gente muitas vezes tem essa sensação aqui no Brasil. Terceiro, de pagar uma coisa e receber outra. Quarto, do cara que você até contratou, agendou, nem vir. Ou seja, eu resumi aqui por fazer bem feito é obrigação e não uma vantagem, mas tem vários temas, né, coligados a ele que serve aí como um primeiro ponto. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem, dentro desses 10 pontos, melhorias a serem feitas e eu faço parte delas, né, até porque optei em morar aqui de novo. Não estou metendo pau no Brasil, não estou querendo com esse vídeo causar controvérsia nenhuma, pelo contrário, quero e sempre faço isso, né, me espelhar em boas coisas para trazer para a minha vida e para aquelas pessoas ou ocasiões que eu consiga mudar algo para melhor, implementar coisas que são boas para o meu país ser também tão bom quanto, né, olhando aí essa, vamos dizer, modelagem que a gente está fazendo aqui. Segundo ponto, planeje o máximo
do que o seu tempo permitir, mas execute o mais rápido que você conseguir. A gente tem, e escuta, né, falar isso, e é verdade, né, o alemão, ele, assim como outras culturas, eu estou dando o exemplo da Alemanha porque eu morei lá 10 anos e meio, mas assim, o alemão ele planeja muito, né, começa muito mais cedo a planejar, refletir, pensar, mas quando ele fala, agora estou pronto para fazer, ele vai executar o mais rápido possível, porque o planejamento foi tão bem feito que não tem muitas dúvidas, não tem que se pensar novamente, refazer o planejamento, salvo em raríssimas as exceções de algo que dê muito errado ou algo que saiu do escopo porque teve uma catástrofe, um acontecimento externo que não está dentro daquele, né, nível do que foi planejado. Isso serve também para a gente. Quantas vezes a gente não planeja algo, aí faz aquele planejamento meia boca, aí o planejamento não dá certo, tem que refazer, aí eu começo a fazer e volto lá porque eu não planejei direito. Então assim, a gente também tem um pouquinho para refletir e quem sabe melhorar esse ponto aí que para eles é tão importante. Terceira coisa que eu aprendi lá, acho que eu já até falei em algum vídeo aqui no canal uma vez para trás aí, eles têm um ditado que isso eu aprendi inclusive na Porsche Consult, que foi a última empresa que eu trabalhei lá. Melhor 80% feito do que 100% apenas planejado. Vou repetir, melhor 80% feito ou realizado do que apenas 100% planejado. O que eles querem dizer com isso? Que eu preciso agir, né? Porque se eu ficar planejando, pensando e não fizer nada, as coisas não vão sair, eu não vou sair do lugar. E tem muita coisa, principalmente no mundo do empreendedorismo, que a ação ela é mais amiga do resultado do que o planejamento em si. Porque eu tenho que, no mundo do empreendedorismo, arriscar um pouco, trabalhar com testes, aí dentro daquele risco, ver se está dando certo ou não, se não mudar o rumo das coisas e ir para uma outra direção, faz parte do jogo empresarial, para tudo, né? O que eu não posso errar é, por exemplo, um médico numa cirurgia ou algo, né, de extremo alto risco. Mesmo assim eu tenho que circundar as possibilidades de falha e tentar não falhar, né? O que também acontece muitas vezes porque ninguém é robô, ninguém faz tudo 100% certo. Então, execução é sempre importante. Na área musical, por exemplo, na minha outra empresa que é a indústria da música, eu falo, né, para os meus clientes lá que também é muito isso, né? Quando você vai terminar uma música, por exemplo, se deixar você nunca termina, porque sempre vai ter algo a melhorar naquela música. Por isso que você tem que pôr prazo, por isso que você tem que ter uma agenda, por isso que você tem que colocar limites e terminar aquilo que precisa ser feito. Numa empresa a mesma coisa, né? A gente tem que pôr limites, colocar metas, estabelecer, fazer teste, mudar de rumo, mas saber gerir para a gente, né, ter conhecimento dessa gestão para eu saber se a minha empresa está no caminho adequado daqueles resultados que eu quero atingir. Número 4, pontualidade em todos os sentidos, principalmente e até mesmo, né, no atendimento. O que eu quero dizer com isso? Na Alemanha, isso foi uma das coisas que me impactou muito, principalmente no início, né? Eu sabia que o alemão é certinho, assim como o japonês também para muita coisa e tal, mas como eu estou dizendo tudo aqui com a Alemanha, vou permanecer adotando a Alemanha como a minha referência aqui. Eles são muito pontuais, é ridículo, né? Primeira vez que eu fui como estagiário, não tinha nem emprego ainda, eu fui passar 7 meses lá, quando eu estava estudando, próximo a terminar a faculdade, e aí na minha primeira semana eu olhei num papelzinho que eu recebi lá do metrô, o U-Bahn, né, que é um trenzinho que passa, que eu ia pegar para chegar até a universidade, passava, eu lembro direitinho, passava 6h47. Eu falei, mas 6h47, por que não colocaram 6h50 ou 7 horas para dar aquela arredondada? Não tem arredondada. Por quê? Porque os percursos são diferentes, leva certos minutos, a velocidade é constante, uma série de variáveis que fazem com que naquele ponto aquele U-Bahn, aquele trenzinho vai passar 6h57 e 6h57 ele estava lá. Salvo se a neve caiu, alguém morreu, aconteceu alguma coisa muito fora do comum. Então eles são muito pontuais e levam isso muito a sério. Por que eu coloquei aqui até o atendimento? Porque isso serve também para nós, né? Você não vai ver um médico lá, um dentista lá, raríssimas as vezes, né? Salvo num pronto-socorro, porque aí é aleatório, você não espera quem vai chegar.
Marcar, como a gente passa aqui, você com certeza já passou por isso também, 4, 5 pacientes, 6 pacientes, deixar na fila e aí e tentar terminando o mais rápido possível e todo mundo que está lá espera. Pode acontecer, como também já aconteceu comigo, eu acho que já pode ter acontecido com você ter dado a má sorte de, se você tiver sido o terceiro, o quarto da fila e os anteriores demoraram demais, próximo, né, muito próximo do seu horário, ao invés de você aguardar aqueles 15 minutinhos ali de tolerância e tal, esses 15 minutinhos se transformam em 1 hora, 1h30. Por que o tempo do médico é mais caro do que o nosso? Por que o tempo de um dentista, de qualquer profissional, estou dando médico só para dar um exemplo, né? Mas serve para qualquer coisa. E eu acho que a maneira como eles veem o cliente, o tempo do valor da outra pessoa, porque tempo lá, né, é um negócio caríssimo, né? Para tudo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, um outro dos 10 pontos que tem a ver com o tempo também. Então eles consideram muito esse valor e essa consideração do tempo do outro. E eles não consideram que, é porque é mais caro, eu estou pagando mais caro, eu posso esperar mais. Não, qualquer tempo de todo mundo é igual, o que tem que ser levado em consideração e esse respeito pelo tempo alheio é muito grande. Então, no atendimento, principalmente, isso é levado muito a sério. Quinto, reclame sempre que tiver razão e que tiver direito. Não sei se você passa por isso, eu passo, né? Até as pessoas me veem, eu acostumei fazer isso lá. As pessoas me veem aqui, sei lá, minha família, as pessoas que às vezes eu conto, elas olham meio assim. Não, mas você não reclamou, aconteceu isso, mas você não reclamou? Ah, não, deixei passar, era barato. Ah, não, deixei passar, não ia ter resultado mesmo. Coloca no Reclama Aqui, não tem problema. Ah, faço não sei o que, ligo lá, ninguém me atende. Ah, lá não, lá você sabe que a reclamação pesa, dá um certo problema, as multas são caras e uma série de coisas que você tem que fazer para que tudo seja correto. O sistema, né? Para que o sistema gire de forma correta. O que eu estou chamando de sistema? Tudo aquilo que é externo e que precisa funcionar, o trem, o supermercado, os horários, os impostos, as pessoas agem corretamente nas mais devidas áreas possíveis porque ela sabe que fazendo correto, o outro também vai fazer, a educação foi feita nesse sentido, né? Eles têm essa educação, também é um país menor, mas quem sabe a gente pode chegar lá um dia. Então vamos fazer a nossa parte aí. Número 6, estude, né? Isso aqui eu acho que é em qualquer lugar do mundo, mas eles consideram muito isso, tanto é que são um dos países mais desenvolvidos do mundo. Estude, pois conhecimento é tudo, né? Em algumas áreas o alemão ele é muito fora da curva, psicologia, eu sou engenheiro mecânico, na área da engenharia mecânica e em diversas áreas o alemão é o primeiro do mundo, se não for um dos 3, 4 primeiros, né? E em várias áreas, ou seja, os caras são bons em tudo. E conhecimento realmente é tudo, né? Quando você conhece, quando você sabe escolher, você sabe discernir, e aí sim a valorização do conhecimento é tão grande que as escolas são muito boas, o investimento na educação é muito grande. E eu não quero nem falar de política aqui, se o governo brasileiro investe ou não, porque não é o assunto desse vídeo, mas acho que a gente poderia ter no Brasil melhores educação e saúde, né? Porque são 2 pontos muito importantes para o mindset do brasileiro, para o nosso como empresário e a nossa saúde como um todo. Então o investimento nessas 2 áreas aí, assim como em outras, mas eu acho que essas 2 poderiam ser bem melhor. Número 7, respeite e cumpra as regras, nada de jeitinho para tudo, né? Como a gente dá aqui no Brasil, infelizmente. Eu conheço o chegado, o amigo de não sei quem, então eu consigo fazer tal coisa. Eu faço disso, não, isso aqui tá bom, ele não vai ver, ou ele não vai perceber. Eles nem passam isso pela cabeça, né? Assim, lógico que uma coisa pode até sair errada ou outra, mas, de novo, tudo foi feito para ser pensado da maneira melhor possível para entregar aquilo que eu paguei. Né? Se eu vou comprar um negócio que custa X e estou deixando de comprar o que custa Y, tem que valer aquilo, eu tenho que receber aquilo, não posso ter um jeitinho ali no meio. E eles sabem do receio de fazer com jeitinho ou de fazer errado, né? Porque as multas são caras, né? Eu lá já tomei multa no metrô, tomei multa porque esqueci que tinha lá uma coisa que aqui no Brasil, por exemplo, não tem, que é em algumas áreas
principalmente da cidade, de 20 quilômetros e de 30, muito próximos à escola, aí a gente passa ali a 40, toma uma multa. Então eles colocam várias coisas para você seguir regras, porque regras são importantes e impõem limites para a sociedade, né, para que as coisas funcionem. E aí a combinação dessas regras com essa cultura, educação, uma série de coisas, vai tirando esse jeitinho do povo e vai fazendo com que a coisa funcione igual para todo mundo, que é o que eu acho que deveria ser. Número 8. Todo trabalho é valioso e merecedor. O que eu quero dizer com isso? Lá, é lógico que tem diferenças de classe, tem as pessoas que ganham mais, um diretor de uma empresa, um presidente, um jogador de futebol, sim. Mas como a economia é diferente, né, isso é um negócio que eles criaram, porque inclusive o país é muito mais antigo do que o nosso, mas dá pra gente chegar lá? Dá. Mas se a gente já tiver esse mindset, né, de que todo trabalho é valioso, no fundo do meu coração ou da minha cabeça eu vou valorizar todo e qualquer trabalho do lixeiro. Não é porque o lixeiro ganha menos que eu vou desvalorizar o trabalho dele. Para aí o lixo, para o caminhão, para a faxina, para, né, aqueles trabalhos, entre aspas, mais braçais e menos remunerados para a gente ver. Vai ter problema. E a gente tem que valorizar, né? As pessoas são merecedoras, obviamente, que a depender do seu nível de conhecimento daquilo que você estudou, né, o merecimento daquilo que você se dedicou, mas você também precisa ser valorizado, porque a gente até olha uma profissão ou outra, não vê tanto valor, acaba, né, meio que desconsiderando, não por racismo, né, não tem nada a ver com racismo, mas por questões, às vezes, éticas, por questões de tempo, dou valor para um, não dou para outro. Isso é tudo aqui. Quando a gente muda esse mindset, e isso eu aprendi lá, né, a pensar de outra forma, olhar o outro com o mesmo valor que o seu tem. Lá eu tomei algumas multas, acho que umas 3, 4, 5 multas aí, se não tiver tomado mais, mas as que eu lembro aí, vou chutar aqui uma meia dúzia de multa de lixo. Por quê? Porque o lixeiro tem um valor absurdo. Se eu não puser o lixo certo, com a embalagem certa, no local certo e no dia certo, para que ele busque, para que não dê problema, eu vou receber uma multa porque eu não cumpri uma regra, né? E se eu fizer alguma coisa que saia do normal, quem vai ter que fazer um trabalho extra e que não vai gostar é o lixeiro. Então eu não posso dar esse trabalho. Então eu tenho que pensar nele para que ele também execute bem o dele, para que no todo todos nós ganhemos, porque eu preciso dele e ele está fazendo, obviamente, o trabalho dele. Só para dar um exemplo aqui, né? Número 9. A gente só valoriza quando falta ou quando a gente perde. Eu fiz questão, porque eu gosto muito da história, assim, né? Lamento que a Alemanha passou na Segunda Guerra, né? De ter sido um país que teve um ditador, um cara super do mal, que foi Hitler, e que com isso eles tiveram que, né, destruir países, matar milhões de pessoas. Foi uma fase lamentável de um país tão legal. Por isso que eu me interesso pela história, pela leitura, pelos acontecimentos que foram. Tenho vários livros. Quando estava lá, conversava com as pessoas que inclusive vivenciaram isso na época, embora muitos deles sempre não gostam muito de falar e tal, mas eu gostava da história e gosto até hoje. Mas eles valorizam muito, né? Nós brasileiros, não que eu deseje isso pra gente, tá longe de mim, mas a gente nunca passou por uma catástrofe, a gente tem tudo, a gente tem vários tipos de comida, a temperatura nossa é boa, nós temos tudo e nós valorizamos muito pouco. Eles têm muito pouco e valorizam demais. E é sempre assim, né? Faz parte do ser humano isso. No relacionamento é assim, com pai e mãe, com filho, com marido e mulher. A gente precisa repensar esses conceitos, né? Porque com a família, com os pais, com alguém, valorize mais, se dedique mais, né, ame mais, perdoe mais, porque a vida é muito curta, a vida é uma só e você precisa valorizar, porque quando você vai perder, você vai se lamentar em perder. E antes de perder, valorize as coisas como elas são, como foram colocadas para você, com as regras que estão lá para que todo mundo possa sair ganhando e para que não tenha um jeitinho ali de um sair ganhando mais do que o outro. Se todos pensássemos assim, nosso país poderia já estar num patamar, né, de solução cultural, de apoio ao próximo, de distância entre classes muito menor, e aí a gente poderia ser um país, acredito eu, e torço para que isso aconteça com o tempo, melhor do que a gente é. Adoro o Brasil, não mudo daqui por nada nesse mundo, é o país que eu escolhi por mim,
mas eu acho que a gente tem muito a melhorar. E por último, uma coisa que tem a ver 100% com o lado do empreendedorismo, que é eliminar os desperdícios e aumentar a produtividade devem ser metas eternas. Vou repetir. Eliminar os desperdícios e aumentar ou elevar a produtividade devem ser metas eternas. Isso eu tenho para mim, aprendi lá, até porque trabalhava com meta na consultoria, você está trabalhando o tempo inteiro com o processo para aumentar a produtividade, reduzir custo, reduzir prazo, né? Reduzir um, aumentar o outro e assim por diante. E tem tudo a ver com a empresa, né? E faço dessa minha última colocação aqui para a gente finalizar esse vídeo para você refletir. O que você vem trabalhando aí na sua empresa para aumentar a sua produtividade, como empresário, a produtividade de cada um dos seus colaboradores, se você tiver, e também eliminar os desperdícios, né, dos seus processos. Quais são esses desperdícios? Se você faz uma coisa antes do planejado ou mais do que o planejado, como é que estão os seus desperdícios, né, de movimentação, desperdício de estoque, desperdício de espera, que aqui nesse país para mim tem muito em todos os lugares, áreas desperdiçadas que poderiam estar sendo utilizadas para outras coisas, e uma série de outros desperdícios. São 9 desperdícios que a gente geralmente trabalha quando a gente vai, e esses 9 desperdícios a gente pode olhar para eles, né, de maneira mais, não só abstrata, mas real, medir, trabalhar para que eles sejam reduzidos. Tem uma série no meu canal, já de um tempo atrás, que eu falo um vídeo de cada um desses desperdícios. Se você quiser olhar, basta digitar aí desperdícios dentro do meu canal que você vai achar esses vídeos que estão aí. Para que servem eles? Para você combatê-los ou reduzi-los, se você não conseguir eliminá-los completamente, ou efetivamente eliminá-los. E uma coisa tem a ver com a outra. Quanto mais desperdício eu reduzo, mais eu aumento a produtividade. Trabalhar com processos e ter resultado em processos, né? Se você trabalha com a redução ou a eliminação dos desperdícios, é meio que condição, né? Automaticamente você vai aumentar a sua produtividade ou a performance em si daquele processo. As pessoas vão fazer mais rápido, de maneira mais simples, o processo vai ficar mais eficiente, enfim, os indicadores, os resultados vão ser melhores. Pensem nisso, porque temos desperdícios em todos os lugares e vários dos tipos, que às vezes um desperdício inclusive puxa o outro. Se você quer ter uma maior performance, você deve o tempo inteiro estar perseguindo essa redução, essa eliminação dos desperdícios e ao mesmo tempo o aumento da sua produtividade. Produtividade no seu dia, na entrega das tarefas, naquilo que você cumpre, nos prazos que você tem com seus clientes. Se a gente aumenta aí um pouquinho de produtividade nas pequenas partes dos processos, isso é feito de maneira contínua, né, o que a gente chama de melhoria contínua, que o japonês chama de Kaizen, os resultados acontecem e a gente ganha mais dinheiro, fica mais satisfeito e os nossos clientes também. Tá ok, pessoal? Era o recado aí para esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nessa noite maravilhosa fica aí essa reflexão para você. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva e deixa aí o seu comentário sobre esses 10 pontos que eu falei para você. Saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.